Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre a importância no cenário do cinema atual da cota de telas. O que você... Boa. Porque assim, a gente estava discutindo anteriormente sobre essa questão de, no Brasil, não haver uma política de Estado de cinema. E a cota de telas é um exemplo muito claro disso, né? Porque a cota de telas é uma lei, que eu não sei a atual porque eu ainda não peguei para ler, mas até a anterior era uma lei que era renovada por decreto. Sim. Então assim, saiu o governo Lula, entrou o governo Bolsonaro, simplesmente não existe essa lei mais porque eu não vou assinar a lei. E ela não existe mais. Até que um novo governo, porventura, caso tenha interesse nisso, seja signatário e ela volte a atuar no cenário brasileiro. Então, primeiro, a importância da cota de telas no cenário brasileiro, um cenário monopolizado, sobretudo por essa hegemonia dos Estados Unidos, não vou nem falar de cinema estrangeiro, dos Estados Unidos especificamente, num cinema monopolizado no mercado exibidor também, que sendo um mercado exibidor que concentra a produção dentro do shopping, vai trazer também a lógica de produção dos Estados Unidos, onde entra o filme brasileiro e como ele se sustenta sem cota de telas e como a cota de telas pode contribuir com isso. Vamos chorar? Eu acho assim que o cinema brasileiro, me corrija se eu estiver errado, assim, mas o cinema brasileiro hoje me parece que ele tem duas frentes principais. Você tem esse grande cinema comercial da Globo Filmes e tal, que ele vai conseguir se sustentar de alguma forma ali e tal, né? Vai conseguir ocupar as salas. E você tem o cinema muito pequeno feito no Brasil, que é o cinema que passa por festivais, que raramente entra em circuito. Quando entra em circuito, fica em uma sala no Rio, uma sala em São Paulo, por 1-2 semanas, depois some. Em horários terríveis. Em horários terríveis, depois some, né? E a gente não tem aquele cinema médio mais, né? Sim. Que é uma coisa dos anos 70, que Sim. tinha, né? Você tinha ali o filme médio que ia chegar ali a 200, 300, 400 mil espectadores, né? E que é importante, é um tipo de filme importante para familiarizar o público com o cinema brasileiro. Sim, a gente não tem isso hoje, né? E eu acho que esse cinema pequeno brasileiro, ele tem muita dificuldade de sobreviver no mercado e ele fica muito dependente dos editais. Sim, né? sim. Dos patrocínios ali via edital, Lei do audiovisual. né? Via lei do audiovisual, exatamente. Lei Rouanet. Lei valeu. A lei do audiovisual. Então, é isso, né? Assim, eu acho que a cota de tela, esse tipo de incentivo por parte do Estado, eu acho que é fundamental. Inclusive nesse sentido de propiciar o aparecimento de um cinema médio brasileiro. Porque eu acho assim, às vezes pode parecer, você fala, mas o cinema já está ali dependente, o cinema independente brasileiro já está ali dependente dos editais. Você ainda vai criar uma cota de tela, né, com um efetivo alcance tal, que incentive, esse cinema vai ficar ainda mais acomodado, né, não precisando disputar o mercado. Mas eu acho que a nossa história mostra o contrário. Sim. Quando a gente olha para os anos 70, de novo, né, você tem ali um momento em que existia alguma proteção por meio da Embrafilme, de legislação feita na época. E a gente está falando de ditadura militar, né? Aquelas contradições ali que você chegou a comentar. Mas que gerava algum tipo de proteção para o cinema brasileiro, e aí você pega a produção da Boca do Lixo, se beneficiou extremamente disso. Sim. Né? E o que gerou ali um boom de criatividade e de produção de filmes dos mais diversos, dentro dos mais diversos gêneros. Né? A gente pensar que os períodos de maior crescimento da produção audiovisual brasileira, e quando eu digo crescimento, eu não digo nem crescimento no sentido de ser os melhores momentos da nossa produção, mas de termos de público, são momentos de muita cota de telas. Né? A gente pegar até ali o período Lula 1, Lula 2, são períodos com cota de telas com problemas, não era o necessário, tudo mais. A gente sabe as limitações que a gente reconhece no governo Lula, mas que ainda assim trouxe pra gente alguns das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro nesse contexto. Então, assim, a nossa história prova que as cotas de telas têm efetividade, né? Eu acho que a gente pode pensar, né? Acho que é pouco factível para a realidade brasileira, mas o ideal talvez fosse uma cota de tela para filme estrangeiro. Pô, o cenário da China, né? Exatamente. Vocês querem entrar, então vocês deixem dinheiro aqui nas nossas produtoras, filha da puta. É isso. A gente pensar, não...
cota de telas pra filme estrangeiro. Ah, estrangeiro é o quê? É porque é isso, a galera lida com o cinema americano Tudo que como não é nacional. brasileiro. É, porra. é tudo que não é brasileiro. Porque senão a gente Inclusive o Darim, pra entrar menos filme com Darim. Porque assim, a gente continua reproduzindo velhos estigmas da nossa natureza como um país que foi colonizado. Né? Anteriormente os estrangeiros vinham aqui, tiravam pau-brasil, tiravam minério, levavam e não deixavam nada. Ou seja, nós éramos uma colônia extrativista. Sim. A gente continua sendo uma colônia extrativista. Do ponto de vista audiovisual, a gente continua sendo. Sim. Porque o pessoal está assim, mas a Netflix está fazendo um monte de filme brasileiro. Não está. Está fazendo filme falado em português, mas que é propriedade intelectual norte-americana. Netflix. Então, assim... propriedade de Netflix, né? Se eles quiserem, eles tiram um filme do catálogo amanhã e não botam em lugar nenhum Exato. e o filme desaparece. Acabou. Exato. Porque a partir do momento que essa empresa brasileira produz esse filme e vende a Netflix, ou a Netflix produz esse filme não é mais dessa pessoa que produziu. Até porque ela não pode renegociar com empresa nenhuma. Sim. É Netflix. É uma dúvida sincera, mas eu imagino que não, né? Deposita uma cópia na Cinemateca Brasileira? Não. E quando a gente pensa nas cotas de tela especificamente, o sonho é isso. É ter cota de tela para filme estrangeiro. Sim. Beleza. Mas eu acho que a cota de telas para o Brasil é fundamental, mas ela é o piso. Sim. Ela é a partir do qual a gente tem que discutir outras tantas políticas. É mitigação. Total. Ela não é solução, é mitigação. É assim, é redução de dano. Sim. A cota de tela é uma redução de dano. A cota de tela eu acho que precisaria ter as suas regras melhoradas muito, né? Porque burlar a cota de tela não gera um ônus tão grande assim para os produtores, então às vezes eles preferem pagar a multa do que necessariamente botar o filme brasileiro ali e cumprir a cota de tela. E a gente teria que começar a pensar, só que esse é um processo, né? Pensando no nosso Congresso, no nosso Senado, né? Em todas essas dificuldades, a gente teria que começar a pensar o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, porque a gente também está com um mercado de séries muito aquecido, como algo, exatamente como os Estados Unidos pensam. Aí a gente pode até copiar eles, como política de Estado. Independentemente, como bandeira de direita e de esquerda. Né? Isso é uma utopia? Sem dúvida que é uma utopia. Porque a nossa direita é tão burra, é tão ignorante, é tão obtusa, que ela nunca vai levar em consideração. Eu digo isso para os alunos. Gente, se a gente pensar historicamente, tu me corrige se eu estiver errado, porque eu sou professor de história, né? O fascismo construiu uma ideia, entendeu o cinema como uma coisa importante. O fascismo na Itália. Sim. O nazismo entendeu como uma coisa importante. O Bolsonaro achou que era uma merda, porque ele é mais ignorante que qualquer ignorante. Mussolini construiu o Tinetitá. Só isso. Então, assim, eu acho que enquanto o cinema não virar política de Estado, a gente vai ficar, infelizmente, vítima disso que eu acho que tu falou e falou muito bem. Desses dois polos. O cinema brasileiro, ou ele é pequeno e enfrenta uma série de contradições, ou ele é enorme e ele vai ter que se adequar mercadologicamente em todos esses parâmetros para funcionar. O ano passado a gente fez no Papo de Cinema, a gente fez uma cobertura de um evento muito legal. Tem lá, ó o jabá. Vá lá no Papo de Cinema e confira. A gente fez era um evento feito pela Boulevard Filmes sobre design de audiência. Então, assim, eu acho que, se eu não me engano, eram 5 encontros online, virtuais. A gente fez a matéria sobre todos esses encontros, né, vendo todos esses encontros. E eram encontros entre distribuidores, exibidores, produtores. E, assim, coisas que eu ouvi lá me deixaram muito preocupado. Muito preocupado. Como, por exemplo, assim, o pessoal falando assim, a gente pensa em desenho de audiência. Desenho de audiência não quer dizer que tu vai chegar e dizer assim, olha, Felipe, o teu filme precisa ter isso e isso para chegar no público. Muito pelo contrário, é chegar assim, Felipe, qual é o teu desejo com o filme? É chegar nesse público tal, é passar em Tiradentes, não sei o que, beleza. Vamos desenhar o público do filme de acordo com o teu desejo. Sim. Vamos pensar no filme, profissionalizar esse processo. E aí, eu vi relatos, por exemplo, de exibidores, de produtores dizendo assim, o cara chega com um projeto lá e diz assim, qual é o teu desejo? Meu desejo é passar no Cinemark. Aí ele diz assim, mas com base no que é esse teu desejo? Então, a gente tem problemas de base no que diz respeito a pensar em como chegar nesses públicos. Eu acho que tem certas coisas que a gente, infelizmente, ainda encara como palavrões, né? Ou como certas... Assim, parece que ou é muito comercial, ou se tem alguma lógica comercial por trás, vai aqui tocar na minha ferida. E eu acho que esses filmes pequenos brasileiros, eles precisam ter uma estratégia comercial. Uhum. A gente precisa entender como é que esses filmes chegam. A gente precisa ter o filme médio. Porque se a gente tem um filme grande ou um filme pequeno, isso não vai acontecer. Sim. Quando eu chego para alguma pessoa diz assim, mas cinema brasileiro é ruim. Eu faço sempre a mesma pergunta. Qual é a amostragem percentual de lançamentos no ano que tu tem para falar que uma coisa é ruim? A gente tem uma média de 200 lançamentos
de longa-metragens comercialmente no Brasil por ano. A quantos desses 200 tu viu? Ah, eu vi a 5. Beleza, tu há de convir, né, que com esse percentual tu não tem a capacidade de fazer uma leitura. Sim. Agora a gente vai ao outro problema. Eu sei porque tu não tem acesso. Não é nem necessariamente pelo teu interesse, mas é pela dificuldade de acessar esses títulos. E aí a gente vai desdobrando isso em outros problemas. Então, assim, a cota de tela é o mínimo. Não ter cota de... A cota de tela é, assim, é o limite da barbárie. Sim. Não ter cota de tela é deixar tudo pro livre mercado. Sim. E a gente já falou aqui antes, né? O mercado só é livre para quem é hegemônico. É livre para quem manda. Sim. Né? Todo o restante não tem liberdade nenhuma. Então, assim, sempre vem eu sei que, né? Felipe fala muito sobre isso, sempre vem um lá dizendo assim, mas se o filme é bom, ele encontra o seu lugar no mercado. Eu digo, gente, mas essa inocência toda em 2024 não pega nem bem. É porque existe uma ideia, assim, de a galera enxergar no sintoma causa, né? Então, ver assim, o cinema brasileiro não consegue público. Por quê? Porque é ruim. É aquilo que você fala, né? Ninguém nasce querendo ver o filme do Homem de Ferro. Ninguém nasce querendo ver o Optimus Prime. Isso é formação de... formação de público, pô. Eu nasci, a primeira palavra que eu disse foi Decepticons. Autobots roll on, né? Eu fico pensando hoje no cinema brasileiro, talvez o Kleber Mendonça seja quem faz o filme médio no Brasil, mas é um fenômeno muito dele, que ele conseguiu ali, com a inserção internacional dos filmes. E tendo uma estratégia muito inteligente de lançar os filmes, de, por exemplo, Bacurau chega a mais de 700 mil espectadores por uma estratégia muito bem pensada, de pegar uma parcela do dinheiro do marketing e botar para visitas, para o Kleber ir de cidade em cidade, fazendo pré-estreias, familiarizando. Eles deram uma sorte enorme do filme ter sido adotado pela esquerda e defenestrado pela direita. Sim. Então, assim, isso foi uma sorte do filme. Porque o Aquarius já tinha acontecido isso. Porque todo mundo quer ver pra falar, né? Ou fala bem ou fala mal. Exato, eu preciso ver. Só que até isso, né? A lógica comercial. Tu gera uma demanda. Tu gera um desejo. É como se fosse assim, eu quero comprar uma Coca-Cola por quê? Porque tu tem uma série de estratégias pra gerar em ti aquele desejo. É a mamãe falei, viu, Bacurau, pô. Mas daí o mamãe falei... Uma cadeirada? É a hora da cadeirada? Pode entrar, tudo, Val. O João Marcelo tá falando aqui, porque o Bolsonaro é fascismo dependente, lógicas diferentes. E assim, a gente pensar que assim, todas essas experiências que você citou, do fascismo italiano, do nazismo na Alemanha e tudo mais, são experiências do norte global. Então são experiências que atendem a um outro fator histórico distinto do que acontece no sul global. E assim, o Bolsonaro é um entreguista, gente. Sim, ele odeia o Brasil. Mas a gente pensar que, Bolsonaro ou não Bolsonaro, a nossa história da década de 80 e da definhação da Embrafilme passa por essa entrada massiva do neoliberalismo por aqui. Não precisou do Bolsonaro para isso, sabe? Toda essa política, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, chegando por aqui massivamente a partir da década de 80 e que tem como resultado o fim da Embrafilme, e o fim da Embrafilme é um espaço aberto para a entrada do mercado estrangeiro, consolidou ainda mais o filme estrangeiro, sobretudo norte-americano, como hegemônico dentro do cenário nacional, destruindo o nosso cinema em termos de espaço, de construção de espaço nas salas de cinema. Então, assim, a questão de pensar o cinema como uma política de Estado é uma questão ainda mais dificultosa no Brasil, justamente porque nós não detemos no sul global, não digo nem só Brasil, digo sul global mesmo, o monopólio de exibição e de produção. Mas o Monark não disse que ele é dono dos meios de produção? Dono dos meios de produção. Não é? Eu achei maravilhoso, gente. Descobri um negócio que eu não sabia que o Monark era acionista do YouTube. Mas é muito louco isso, porque de fato a gente tem barreiras históricas e barreiras econômicas para que isso aconteça. Sim. Né? Basta pensar, por exemplo, que na época do governo Bolsonaro, o Conselho Superior de Cinema tinha nas suas cadeiras principais membros da Netflix, membros do Amazon Prime. Gente, deixaram as raposas cuidando das galinhas? O Estado no capitalismo, sobretudo no sul global, isso fica ainda mais acentuado nesse sentido, porque o Estado ele é balcão de negócio da burguesia, no caso do Brasil, da burguesia internacional. E a nossa burguesia é burra, né? Puta que pariu, cara. No caso de cinema, da burguesia internacional. Então, assim, o Estado ele tá a serviço desses grandes monopólios estrangeiros e a serviço do mercado exibidor, que é monopolizado nacionalmente, que está com o rabo preso para o mercado estrangeiro. Porque, enfim, aliás, senão não posso exibir a Barbie. Parte desse mercado exibidor, inclusive, contribuiu financeiramente com a campanha do Bolsonaro, né? É bom que a gente deixe isso muito claro. Por isso que não avança, a gente está falando de cota de tela, mas por isso que não avança de maneira eficiente, ou do jeito que nós e que os produtores de cinema aqui do Brasil
independentes gostariam de que fosse passada a regulamentação do streaming, né, que foi sugada pelos streamings internacionais, mas também nacionais, né, os interesses desses serviços. Assim, como pensar uma política de Estado num país que é subserviente, que tem no seu Estado, de fato, um balcão de negócios para essas empresas internacionais?